Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 12 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 27. Na figura 12,44, um bloco de 15 kg é mantido em repouso por meio de um sistema de polias. O braço da pessoa está na vertical. O antebraço faz um ângulo θ igual a 30 graus horizontal. O antebraço e a mão têm uma massa conjunta de 2,0 kg, com o centro de massa uma distância d1 igual a 15 cm à frente do ponto de contato dos ossos do antebraço com o osso do braço, húmero. Um músculo, o tríceps, puxa o antebraço verticalmente para cima com uma força cujo ponto de aplicação está a uma distância d2 igual a 2,5 cm atrás deste ponto de contato. A distância d3 é 35 cm. Determine letra A, o módulo, e letra B, o sentido para cima ou para baixo da força exercida pelo tríceps sobre o antebraço. E letra C, o módulo, e letra D, o sentido para cima ou para baixo da força exercida pelo húmero sobre o antebraço. Vamos primeiro expressar as medidas informadas no problema nas suas unidades padrão de medida. As medidas de comprimento são d1 igual a 15 cm, para converter para metros, eu multiplico por 1 metro e divido por 100 cm, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu posso simplificar os centímetros e o resultado está em metro. Então 15 vezes 1 sobre 100 dá 0,15 metros. O D2 é igual a 2,5 centímetros, aí eu multiplico por 1 metro, dividido por 100 centímetros, cancelo os centímetros, e 2,5 vezes 1 sobre 100 dá 0,025 metros. O D3 é igual a 35 centímetros, aí eu multiplico por 1 metro, dividido por 100 centímetros, divido centímetros, 35 vezes 1 sobre 100 dá 0,35 metros. As massas já estão na unidade padrão dessas medidas. A massa do bloco é M maiúsculo igual a 15 kg e a massa do braço e da mão é M minúsculo igual a 2,0 kg. Sobre o bloco atuam duas forças, ambas verticais. O seu peso vertical para baixo e a tração da corda vertical para cima. Como o bloco está em repouso, a força resultante que atua sobre ele é nula, e essas duas forças se anulam. O módulo da tração da corda é igual ao módulo do peso do bloco. T é igual a PBL. Como as polias estão fixas, elas apenas desviam as direções da corda e a tensão da corda é igual em todos os pontos dela. Isso significa que a corda puxa a mão da pessoa com uma força igual ao peso do bloco, que é igual à tração da corda vertical para cima. Também atuam no braço mais três forças. O peso do braço, que atua no seu centro de massa, vertical para baixo. A força do tríceps, que o enunciado diz que é vertical para cima. E a força do húmero, que vamos supor inicialmente que é vertical para cima. Caso essa suposição esteja errada, os cálculos vão mostrar. Vamos considerar positivo o sentido vertical para cima. Como o braço está em repouso, ele está em equilíbrio estático. Isso significa que o seu momento linear e o seu momento angular são nulos. A segunda lei de Newton para a rotação diz que o torque resultante é igual à taxa de variação do momento angular. O vetor tau r é igual a dl dt. Como o momento angular é constante, a derivada será nula e o torque resultante também se anula. Então, o torque devido à força do tríceps, mais o torque devido à força do húmero, mais o torque devido ao peso do braço, mais o torque devido ao peso do bloco tem que ser igual a zero. O torque de uma força é igual ao produto vetorial entre o vetor R e o vetor força. O vetor R é traçado do eixo de rotação, perpendicularmente a ele, até o ponto de aplicação da força. Então, o vetor tau é igual ao vetor R, vec o vetor F. O módulo deste produto vetorial é igual ao produto dos módulos dos vetores e do seno do ângulo formado por eles. O módulo de tau
é igual a R vezes F vezes o seno de θ. Esse θ é o ângulo entre os vetores. Para aplicar a segunda lei de Newton para a rotação, podemos escolher qualquer eixo de rotação, e aqui o mais conveniente é escolher um eixo perpendicular ao plano do desenho e que passa pelo ponto em que o húmero faz força sobre o braço. Escolhendo este eixo de rotação, o torque devido à força Fu é nulo, porque ela atua no eixo de rotação. Vamos considerar positivo o torque da força que, atuando sozinha, fizer o braço girar no sentido anti-horário, e negativo o que fizer girar no sentido horário. Considerando a força Ft, se traçarmos o vetor RT do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o seu módulo será igual a D2. O ângulo entre os vetores é α, e a atuação desta força faria o braço girar no sentido horário. O torque dessa força é negativo. Então, o tal de Ft vai ser menos D2, que é o módulo de RT, vezes o módulo de Ft, vezes o seno de α. Considerando a força peso do braço, se traçarmos o vetor RBR do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o seu módulo será igual a D1. O ângulo entre os vetores é α, o mesmo anterior, e a atuação dessa força faria o braço girar no sentido horário. O torque dessa força é negativo. Então, o tal de BR vai ser menos D1, que é o módulo de RBR, vezes M vezes G, que é o módulo do peso do braço, vezes o seno de α. Considerando a força peso do bloco, que atua sobre o braço através da corda, se traçarmos o vetor RBL do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o seu módulo será igual a D3. O ângulo entre os vetores é α, igual ao anterior, e a atuação dessa força faria o braço girar no sentido anti-horário. O torque dessa força é positivo. Então, o tal de BL vai ser D3, que é o módulo de RBL, vezes MG, que é o módulo do peso do bloco, vezes o seno de α. Os ângulos são iguais porque todas as forças são verticais e todas elas atuam na linha paralela ao comprimento do braço. Então, eles vão ter sempre o mesmo ângulo, com o vetor R respectivo. Substituindo essas expressões na equação do torque resultante, ele se torna menos D2 vezes Ft vezes seno de α, que é o primeiro torque, menos D1 vezes mg vezes seno de α, o segundo torque, mais D3 vezes mg vezes seno de α, o terceiro torque é igual a zero. Como todas as parcelas têm seno de α, podemos dividir toda a expressão por seno de α e eliminá-la da expressão. Passando a primeira parcela para a direita, fica aqui menos D1 vezes mg mais D3 vezes mg é igual a D2 vezes Ft. Como as duas parcelas da esquerda têm g em comum, podemos colocá-la em evidência e a equação se torna D3 vezes m menos D1 vezes m vezes g é igual a D2 vezes Ft. Resolvendo para Ft, Ft vai ser D3 vezes m menos D1 vezes m sobre D2 vezes g. Substituindo pelas medidas, o Ft vai ser 0,35, que é o D3, vezes 15, que é o M maiúsculo, menos 0,15, que é o D1, vezes 2,0, que é o M, dividido por 0,025, que é o D2, vezes 9,8, que é o G. Fazendo essas operações aí dá 1940,4 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna o módulo de Ft vai ser 1,9 vezes 10 elevado a 3 newtons. Como o prefixo quilo corresponde à potência 10 elevado a 3, também podemos escrever esse resultado como o módulo de Ft igual a 1,9 kN. Como o resultado é obtido positivo, o sentido dessa força para cima.
A segunda lei de Newton diz que a força resultante que atua em um corpo ou sistema é igual à taxa de variação de seu momento linear. O vetor FR é igual a dp dt. Como o momento linear é constante, nulo neste caso, a derivada se anula e a força resultante que atua no braço também se anula. Aplicando a segunda lei de Newton na direção vertical, Ft mais Fu mais PBL menos PBR é igual a zero. Então, Ft mais Fu mais m vezes g, que é o PBL, peso do bloco, menos m vezes g, que é o peso do braço, é igual a zero. Como temos g em comum nas duas últimas parcelas, fica Ft mais Fu é igual a m menos m vezes g é igual a zero. Resolvendo para Fu, a força do número, fica menos m vezes g menos Ft. Substituindo pelos valores das medidas, o Fu vai ser menos 15, que é o M maiúsculo, menos 2,0, que é o M minúsculo, vezes 9,8, que é o G, menos 1940,4, o valor de Ft que calculamos. Efetuando esses cálculos aí dá menos 2.067,8 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, o módulo dessa força o módulo de Fu vai ser 2,1 vezes 10 elevado a 3 newtons, ou 2,1 kilonewtons. Como o valor calculado para essa força é negativo, o sentido é para baixo, ao contrário do que supomos no início da resolução.